Uma grande noite para você que está ligado no Gazeta Esportiva. Bora que o programa tá quente. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Celso Cardoso, preocupado com o Santos e Corinthians. Hein? Boa noite, meu querido Miller. Boa noite, Celso. Chegou treineiro, hein? Vamos ver agora, né? Vamos ver agora, né? Já já a gente está de volta para falar da chegada do Hernan Crespo no São Paulo. Tem a preparação de Santos e Corinthians que está preocupando muito Chico Lang para o clássico de amanhã. As novidades do Palmeiras, que já está planejando a próxima temporada. Então fica com a gente, nós voltamos daqui a pouco. Antes, fique com essas dicas. Estamos de volta e antes de irmos para a nossa enquete de hoje, vamos acompanhar como foi a chegada do Hernan Crespo, argentino, que é novo técnico do São Paulo. O Marcelo Basségio esteve no aeroporto e traz para nós tudo o que rolou por lá. Hernan Crespo já está no Brasil. O novo técnico do São Paulo desembarcou na capital paulista nesta terça-feira e contou com uma recepção bastante calorosa. O São Paulo até tentou organizar um esquema especial para evitar o contato com a imprensa e torcedores, mas não adiantou. Apesar do alvoroço, Hernan Crespo tentou ser discreto em seu desembarque. Com poucas palavras, o treinador argentino respondeu algumas questões, como, por exemplo, o fato de o São Paulo não vencer um título há mais de 8 anos. Hermosa responsabilidade. Hermosa responsabilidade de estar num clube grande. Crespo chega ao Morumbi acompanhado de 5 profissionais: Juan Branda, Alejandro Corran, Gustavo Sato, Gustavo Nepote e Tobias Corran. Após o desembarque, Hernan Crespo e sua comissão foram para um hotel e depois se dirigiram ao Morumbi para um almoço com a diretoria. Amanhã, o argentino será apresentado oficialmente e conhecerá as instalações do CT da Barra Funda. Muito tranquilo, tudo bem. Depois teremos tempo para falar com todos. Com um custo mensal de R$ 1 milhão, Crespo e sua comissão devem iniciar os trabalhos à frente do São Paulo somente ao fim do Campeonato Brasileiro, se concentrando por hora em conhecer o elenco e identificar quais serão os reforços necessários para a próxima temporada. Rapaz, será que ele esperava essa recepção aqui em São Paulo? E para enriquecer esse assunto do Crespo, vamos para a nossa enquete. Depois o Chico e o Miller comentam tudo de uma vez. Dá só uma olhada. A decisão de Hernan Crespo em não comandar o São Paulo na reta final do Brasileirão é certa ou errada? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do lado. E também você pode mandar um vídeo pelo WhatsApp de até 10 segundos. Anota aí o número. O DDD 11, se você estiver fora da Grande São Paulo, 99479-1633. Vamos para a pergunta, então. O que vocês acham? O Crespo acerta em não assumir o time agora e só assumir na próxima temporada? Olha, o Celso, eu acho que ele tomou uma decisão acertada, porque faltam 3 jogos, né? Então, o que ele vai fazer em 3 jogos? Se faltasse que nem para o Thiago Nunes do Corinthians, 9 jogos, eu acho aí valeria a pena ele assumir. Porque ele já poderia tomar pé do elenco e tomar algumas providências futuras, né? Mas 3 jogos não dá para fazer absolutamente nada. Tem que deixar com o Visoli, talvez dar umas dicas para o Visoli, né? Uma coisa parecida, e deixar o barco correr, porque não tem muita coisa para ele fazer agora. Você não acha, Miller? Sem dúvida nenhuma. Agora, o principal é ele o dia a dia no treinamento, né? Conhecer os jogadores, né? E depois, consequentemente, os jogos ele vai assistir, isso sem dúvida nenhuma, mas o Crespo fez certo sim. Não assume agora, até porque não terá pré-temporada para o Paulistão. Semana que vem a gente tem Paulistão já, então ele vai conhecer o time no dia a dia e aí, quando ele assumir o Paulistão, lógico que ele vai ter que colocar as suas ideias, né? Será que vão levar em consideração esse fato de não ter pré-temporada? Se os resultados não acontecerem, ele já chega, não conhece o elenco, jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, não dá tempo de treinar, não dá tempo de colocar as ideias dele, tudo bem que ele vai pegar uma base já pronta do Diniz. Você acha que ele vai muito no que o Diniz já fez, Miller? Olha, Celso, se os resultados não vierem no Paulistão, que o Paulistão, né, ele é muito fraco em relação... torneio de pré-temporada. Exatamente, né? Tirando os grandes, Mirassol, algum outro do interior que dá um trabalho, mas o Paulistão relativamente é fácil. Mas se os resultados não vierem, não é desculpa.
porque todos os grandes estarão na mesma condição, né? Não terão pré-temporada. Então, acho que ele vai ter que preparar o time do São Paulo para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil dentro do Paulistão. O Paulistão será a sua pré-temporada. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Celso. Eu acho que essa chegada dele já mostra bem, né, o susto que ele deve ter levado, né? Porque quando ele desembarcou e viu aquele monte de câmera, né, de televisão, gente de internet, todo mundo querendo uma palavra sobre a vinda dele para o Brasil, né, ele já deve ter sentido que ele não está mais no Defensa e Justiça, né? Que lá no Defensa e Justiça os caras deviam pedir, pelo amor de Deus, para alguém aparecer para acontecer alguma coisa. São Paulo é diferente. São Paulo é um grande time do Brasil, né? Campeão do mundo aí 3 vezes. Quer dizer, é diferente. Então, eu acho que ele mais se assustou do que foi arrogante, sabe? Ele podia até ter parado, dado uma entrevista rapidinha e tal, mas acho que ele se assustou, cara. Porque ele não estava acostumado a esse tipo de coisa. A não ser quando era jogador, né? Quando era jogador, sim, porque ninguém deixava o Crespo sossegado, né? Jogava ao lado do Ronaldo Fenômeno e tal, era um baita de um artilheiro. Agora, como treinador, acho que é o primeiro grande susto que ele leva na vida dele. Ele nunca viu tanta câmera de televisão e tanta badalação em cima. Agora, Celso, ele terá. O Visoli vai ter um papel importante, certo? Porque como ele não conhece os adversários, seja de Paulistão e principalmente de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Visoli vai apresentar para ele, ó, o time joga assim, esse joga assado, quer dizer, então, de início agora, durante uns 3 meses, a participação do Visoli, para ele, vai ser muito importante. Mais ou menos o que fez o Cebola com o Abel Ferreira. Exatamente. A propósito do tema, vamos para a redação diretamente com o José Paes, e ele chega para falar justamente mais de São Paulo e dos próximos passos do Crespo. Parece que ele gostou do que viu nos últimos jogos do time, né, Zé? Grande noite para você, meu querido. Grande noite para você, Celso, para o Chico, para o Miller, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos destrinchar, então, Hernan Crespo, o novo técnico do São Paulo. Olha só, ele já assistiu o jogo contra o Ceará, empate em 1-1 no Morumbi, eu estava lá, um jogo difícil para o São Paulo, aquele gol do Léo Chu na falha do Thiago Volpe, e assistiu também essa vitória de virada do São Paulo por 2-1 lá contra o Grêmio no sul do país. Gostou bastante do que viu. Vocês diziam aí sobre o Marcos Visoli, olha só, o Crespo ele tem gostado do futebol que o Marcos Visoli tem imprimido no time, esse futebol mais competitivo. O Crespo gosta muito desse futebol de alta competitividade e vai manter isso, viu? Ele assistiu inclusive alguns VTs de jogos com o Diniz, mas ele tem gostado de como o Visoli está trabalhando. Então a tendência, viu, que a gente tem de informação é que não tem uma mudança drástica na formação, no jeito de jogar do São Paulo, pelo menos no início do trabalho do Hernan Crespo. Vai manter o que vem fazendo o Marcos Visoli dentro de campo. Então, nada de mudança drástica. É claro que amanhã ele vai conhecer os jogadores, vai lá no CCT da Barra Funda. Enfim, a gente ainda não pode dizer quem que vai ser titular com o Crespo, quem que vai ser vendido, quem que não vai ser usado, porque ele só vai conhecer os jogadores amanhã, mas formação tática vai ser mais ou menos do jeitão que o Visoli está levando a coisa, viu, Celso? Nada de mudança drástica, o Crespo e a comissão dele têm avaliado os jogadores minuciosamente, mas de longe. Amanhã que eles vão ter um primeiro contato com o grupo de jogadores. Então vamos aguardar para ver o que o Crespo vai fazer, mas mudança drástica nesse momento, esquece. Vai ser um São Paulo competitivo, vertical, ofensivo e na pegada do Marcos Visoli, viu, Celso? Nada de mudança por enquanto. Daqui a pouco eu volto, porque já tem reforço pintando, o primeiro reforço da era Crespo no São Paulo, Celso. Coisa boa, reforço é sempre bom. Zé, já guardamos aqui então. Tem jogadores para ser esse time vertical ao qual se refere o Zé Paes? Olha, o Chico, Celso, o São Paulo não contratou quase ninguém, né? Depois virar... E perdeu ainda, perdeu Exatamente. o Brenner, só o Luciano, né? Então, as mudanças radicais, eles não podem fazer até porque não tem reforço. À medida que os reforços chegarem, aí sim ele vai poder colocar coisa diferente da ideia dele que ele acha que tem que colocar. Mas, a princípio, ele vai jogar com o mesmo time, ou a mesma formação que o Diniz jogava. Até porque o São Paulo não tem banco de reservas, assim, peça de reposição. Então, a gente não veremos um São Paulo totalmente diferente de início de Paulistão. Até porque não chegou ninguém ainda. Sem falar que ele corre um sério risco de mudar o time sem conhecer os jogadores e quebrar a cara, né, Chico? Exato. Eu acho assim, que tem alguns jogadores que ele vai ter que conversar bem. O Daniel Alves é o primeiro deles, sem dúvida nenhuma. Até por respeito, né, pela carreira que o Daniel Alves tem.
né? Não pelo futebol que ele está jogando, que ele não está jogando bem de meia. Né? Até agora ele não fez poucos jogos assim, que você tem como dizer, poxa, ele se saiu bem jogando ali no meio, né? Fazendo a ligação do meio campo e o ataque. Ele não tem jogado assim. Então ele vai ter que conversar bem com o Daniel Alves para ver qual que é a dele, né? Se ele não quer jogar na lateral direita, fazer uma inversão ali por ali, né? Ou jogar no 3-5-2, né? Ou jogar com 3 zagueiros, como o Muricy Ramalho jogava no passado e foi tricampeão para o São Paulo, né? Seguido. Enfim, ele vai ter que chegar a um acordo com o Muricy Ramalho e com o Daniel Alves, que são as peças-chave, eu vejo, um fora de campo e outro dentro de campo. Agora, também tem outros secundários que ele vai ter que saber trazer para o lado dele, né? Que é exatamente essa garotada, né? Essa garotada que foi lançada aí, Igor Gomes, né? Que é um grande jogador, na minha opinião, né? O Brenner saiu, infelizmente, né? Enfim, tem o Sara, né, que também é outro grande marcador, tem o Luan, que é um cabeça de área de respeito. Quer dizer, esses caras todos ele vai ter que burilar, vai ter que trabalhar, coisa que o Fernando Diniz fez, mas não fez direito. Vamos dar uma passadinha então agora lá no Parque São Jorge com o Jonas Campos. Amanhã tem clássico contra o Santos e hoje, mais cedo, teve entrevista coletiva do capitão do time. Conta pra nós. Grande noite pra você, Jonas Campos. Celso, grande noite a você, ao Chico, ao Miller, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Celso, clima de clássico, clima de decisão, né? Santos e Corinthians disputando diretamente a sua 8ª vaga para, quem sabe, estar numa pré-Libertadores na próxima temporada. Duelo amanhã na Vila Belmiro, Corinthians concentrado desde segunda-feira à noite, né? Ontem à noite já concentrou o elenco aí comandado pelo técnico Wagner Mancini. E hoje, como você disse, entrevista coletiva da véspera do jogo com o goleiro número 12, capitão corintiano, Cássio. Obviamente, falou desse duelo com cara de decisão na Vila Belmiro, mas o que chamou a atenção foi que o Cássio foi bastante perguntado sobre as críticas que vem sofrendo no Corinthians ao longo dessa temporada, né? Muita gente apontando algumas falhas do Cássio em gols sofridos pelo Corinthians. Tem gente que pede aí a entrada do Walter, uma sequência para o Walter na equipe titular. O Cássio foi perguntado sobre isso, essa intolerância por parte dos torcedores, coisa que é rara, já que estamos falando de um ídolo com mais de 500 jogos pelo clube, 9 títulos. Mas enfim, o Cássio deu uma desabafada ao falar sobre as críticas que vem sofrendo nessa temporada com a camisa do Corinthians. Vamos então ouvir o camisa 12 na entrevista coletiva do início da tarde de hoje. Acho que teve momentos que eu fui importante para o Corinthians, como eu fui em outras. Há momentos que as pessoas critiquem por gols que eu tomei, mas eu não tenho nem o que falar. Eu não sei nem o que falar, assim, para ser exato. Eu estou tanto tempo aqui e tal. Eu não tento trabalhar, tento me dedicar, fazer meu máximo. Quem me conhece sabe o quanto eu me dedico ao clube, ao trabalho. Eu acho que a crítica todo mundo tem direito. Hoje em dia todo mundo se deu o direito de criticar, de falar, de se achar, mas às vezes tem gente que critica, que a gente vai olhar, não fez nem a metade do que eu fiz. Aí fica difícil em certas circunstâncias. Pô, tu vai olhar uma pessoa aí, que coisa, critica, fala isso, aquilo, mas aí você vai olhar, a pessoa não fez tanto e aí quer se achar no direito de criticar. Respeito todo mundo, tenho a opinião de todo mundo, trabalho, me dedico, acho que eu estou fazendo uma temporada. Eu acho que, assim como o Corinthians, pode ser que em alguns momentos foi irregular, alguns momentos, de repente, posso ter tomado gols que eu não tomava, mas não vejo nada de anormal assim. O Cássio talvez não viva o melhor momento dele no Corinthians. Mas é para tanto, Miller e Chico? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o Celso. O Corinthians, às vezes, é ingrato com os seus ídolos. Isso sim. É isso aí. Vídeo Rivelino. Veja o Rivelino, mas antes do Rivelino, um goleiro que era sensacional, que depois foi bicampeão do mundo no Santos, Gilmar de Santos Neves. Uma vez, num jogo no Parque São Jorge, ainda no Alfredo Schuring, né? Estádio pequeno do Parque São Jorge, o primeiro estádio do Parque São Jorge, né? Do Corinthians, ele acabou perdendo, o Corinthians acabou perdendo do Noroeste,
né? Não sei, parece que foi 4-3, e ele tomou uns gols assim meio esquisitos. Resultado, a torcida, que não tinha organizada naquela época, pressionou de uma tal forma que o Gilmar foi obrigado a ser vendido, né? Saiu do Corinthians e foi para o Santos. No Santos ele arrebentou, né? Ele foi o goleiro da era de ouro do Santos, né? Pelé, Coutinho, Durval e Pepe, né? E Mengalvio, enfim, era o grande goleiro do Santos. Acabou explodindo no Santos, mas nunca deixou de ser corintiano. Nunca deixou de ser corintiano. Com o Cássio, pode ser que esteja acontecendo o mesmo fenômeno. É bem provável, porque a torcida é ingrata. O Cássio hoje falou uma coisa que ele tem razão num aspecto, né? Ele pode ter feito uma temporada ruim, mas nos 10 últimos anos, nas 10 últimas temporadas, ele só ganhou títulos pelo Corinthians. E os principais da história do clube. E principais da história do clube. E outra coisa que a gente tem que lembrar, o Cássio, ele jogou praticamente essa temporada sem defesa. Então a bola chegou muito mais vezes no gol. A defesa do Corinthians começou a se entrosar agora, quando chegou o Fábio Santos. Quer dizer, 9 jogos para cá, 10 jogos para cá. Quer dizer, e mesmo assim está tomando gols. Está tomando gols por quê? Porque machuca um, machuca outro, um é suspenso, enfim. O Cássio está realmente no mato sem cachorro. Agora, essa crítica que ele faz, né, que tem pessoas que não chegaram a ganhar o que ele ganhou, ele está criticando diretamente alguns ex-colegas, né, de profissão, né, que hoje são comentaristas. Não está se referindo ao Miller, evidentemente, né, porque o Miller não jogou no Corinthians, né? Já jogou no Corinthians. Tem até direito de falar se quiser, né? Mas, enfim, ele está criticando outros companheiros hoje de imprensa, né? Ex-jogadores. Né? Você acha que está sendo... Estão exagerando a dose com o Cássio? Há uma certa ingratidão ou pelo momento vale? Sim, a ingratidão, acho que há uma certa ingratidão. É claro que em alguns momentos foi válida a crítica, porque ele falhou. Sim. Falha, né? Fato é fato. Porém, o crédito e o tamanho da grandeza dele como ídolo do Corinthians tem que ser levado em conta, né? Acho que o Cássio tem mais crédito do que débito na equipe do Corinthians. Em 2017, que foi campeão brasileiro, né? com Carílicas. Então, é um jogador que sempre foi decisivo para o time, né? Tem falhado esse ano, teve o seu momento ruim, mas não um momento assim, ruim ao ponto de ficar na reserva, não. Eu não sou de acordo. Acho que o Cássio tem que permanecer jogando. É o grande ídolo do Corinthians. Joga muita bola. Sabemos que o Walter também é um grande goleiro, mas o momento continua sendo do Cássio. A propósito, amanhã tem decisão, né? Corinthians e Santos, ou Santos e Corinthians, uma vez que o jogo é na Vila, jogo decisivo no quesito Libertadores da América. Então vamos falar do Santos agora, porque com a iminente saída do técnico Cuca, o Peixe já está correndo atrás de um novo treinador. E um dos nomes oferecidos ao Santos foi o de Fernando Diniz. Mas os últimos problemas de relacionamento no São Paulo fizeram a diretoria santista descartar qualquer tipo de conversa. Agora o nome da vez é do argentino Ariel Holan, atual treinador da Universidade Católica do Chile. Mas será que o Diniz daria certo no comando do Santos? Outra coisa, primeiro essa questão do Diniz, né? E depois o Daniel Holan, que já recusou a proposta do Palmeiras. Tem que ter um caminhão de dinheiro para trazer ele para cá. Olha, eu sinceramente acho que o Diniz é um treinador que, embora não tenha nunca conquistado títulos, né? Título não conquistou nenhum, né? Assim, de grande expressão. E ele é um grande treinador. Ele é um grande treinador. Por onde ele passa, ele deixa uma base. E quem pega a base que ele deixou, sempre sai bem. Foi assim no Fluminense. Você vê que o Fluminense está quase classificado já para a próxima Libertadores da América. Ele passou por lá. O Atlético Paranaense. Né? Passou pelo Atlético Paranaense. O Thiago Nunes acabou sendo campeão 2 vezes com o time que ele montou. Né? Só deu sequência ao trabalho dele. Enfim, não querendo ser, vai dar uma metáfora bíblica, mas está parecendo, o Fernando Diniz está parecendo Moisés, né? que levou o povo judeu à Terra Prometida, mas nunca pisou na Terra Prometida, né? Acabou não pisando. Foi o grande, sei lá, o grande paradoxo, né?
desse grande profeta bíblico, Moisés, né? Que falou, descobriu a Terra Prometida, prometeu que ia levar os judeus para lá, mas ele não pisou na Terra Prometida, morreu antes. Ô, Miller, você que é um especialista, o Chico mandou bem nessa explanação sobre Foi Moisés? bem. Você que está mais por dentro que eu, né? Olha, Celso, em relação ao Fernando Diniz, todo mundo sabe que ele é um bom treinador. Né? Eu sou fã dele, todos sabem. Ele, como todo treinador, tem seus defeitos, ele é teimoso. Eu acho que o único defeito do Fernando Diniz, quando ele arma uma equipe, é ele não se resguardar na defesa, quando ele ataca. Acho que ele tem esse mesmo, quem tem esse mesmo erro é o São Paulo. Né? Então, mas só o fato de ser um treinador pró-ataque, acho que já é um ponto muito positivo para ele. Agora, o Santos precisa resolver logo o seu treinador, porque está na mesma situação dos grandes, né? Não vai ter pré-temporada, já começa o Paulistão e os times do interior vêm voando, você sabe? Eles fazem pré-temporada 2 meses antes, os times do interior. Então, o Paulistão, para certos times do interior, os grandes da capital têm dificuldade. Tá certo. De volta para a nossa redação agora com o Alexandre Silvestre. O Palmeiras segue a interminável maratona de jogos amanhã contra o já rebaixado Curitiba. Mais um olho no clássico contra o São Paulo na sexta-feira. Grande noite para você, Silvestre. Fala aí, Celso, boa noite para você. Um abraço, Chico, Miller, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes que acompanham o Gazeta Esportiva. O Palmeiras está cumprindo tabela, né? Tem o jogo do Curitiba amanhã fora de casa, clássico contra o São Paulo. O Campeonato Brasileiro para o Palmeiras nem fede nem cheira, né? Porque o Palmeiras não tem grandes pretensões, já está garantido na Libertadores. Enfim, o Curitiba já caiu, então uma partida um pouco esvaziada amanhã à noite no Couto Pereira. Porém, pode servir para alguns jogadores mostrarem serviço para o professor Abel Ferreira, que segue com aquele rodízio, poupando titulares, focando mesmo nas finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, dias 28 de fevereiro e 7 de março. O primeiro jogo será fora, o segundo aqui no Allianz Parque. Mas essa partida de amanhã pode ter sim um sabor especial, por exemplo, para o Rafael Veiga, porque foi lá no Paraná que o Rafael Veiga pintou para o futebol de uma maneira mais forte, jogando pelo Curitiba, jogando pelo Atlético Paranaense, o Furacão, e vestindo a camisa do Palmeiras, realiza a melhor temporada, talvez, da vida dele como jogador de futebol, e vai voltar a este solo sagrado do Couto Pereira. Então vamos ver o que disse antes da viagem para Curitiba o Rafael Veiga e depois, na sequência, o atacante Rony. É um clube que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, e poder estar voltando para lá, jogando novamente no Couto Pereira, um lugar que eu comecei, né, tudo, a minha carreira, então é muito importante, eu fico muito feliz. Espero que a gente vá lá e faça mais um grande jogo para a gente conseguir os 3 pontos e voltar para casa em busca dos nossos objetivos. Está todo mundo preparado, está todo mundo concentrado para fazer um grande jogo, vamos em busca mais de 3 pontos, para se preparar aí para as grandes finais que estão vindo aí. Então, com certeza, vamos para Curitiba, vamos fazer um grande jogo, vamos voltar para cá e descansar. E também sabemos que temos um clássico aí para disputar e se preparar para as 2 grandes finais da Copa do Brasil. Tá aí, o Rony, aliás, o Palmeiras já está em Curitiba para o jogo contra o Curitiba. Tá evidente que o time está se preparando, descansando os cansados, rodízio e tal, para essas finais contra o Grêmio, finais da Copa do Brasil. E já eu volto para falar de centroavante, porque o Palmeiras só tem um homem que atua ali, né, na zona do agrião, ou na zona da confusão, pertinho da área. Outro dia não, hoje mesmo, né, aqui na redação, perguntando para a galerinha mais jovem, viu, Celso? Vocês sabem o que significa zona do agrião? Ninguém entendeu o termo, então eu até mudei o texto da reportagem, vocês vão ver aí na minha segunda participação. Zona do agrião fica perto do gol, onde antigamente tinha muita terra, uma graminha, um matinho e tal, tipo agrião. É mais ou menos por aí, né, Celso? Tá certo, Silvestre. Então, a gente te aguarda. E aí, esse Palmeiras, Miller e Chico? Ô, Celso, só antes de a gente comentar, eu lembrei de outro termo que a gente usava muito no passado, o pessoal da rádio, né? Que é o espelho da área. Né? Ninguém mais fala no espelho da área, que é aquela... em volta da grande área, né? Que você a meia-lua, né? A meia-lua, né? E o entorno da grande área. Quando você tem esse domínio do espelho da área, você está bem próximo do gol, né? E não se usa mais esse termo. E é um termo legal para você, né,
comentar e explicar futebol. Agora, esse Palmeiras vai assim, desse jeito mesmo, com um time reserva contra o Curitiba rebaixado, né? Aliás, é um belo time reserva. Belíssimo time reserva. Que com assim, certeza. tem muitos titulares. Aliás, tem muitos reservas que seriam titulares em qualquer clube do Brasil. Se puser a bola no chão, né, jogar com calma, com cautela, como fez no jogo passado, né, provavelmente ganha de goleada. De novo, né, uns 3, 4-0, 5-0, porque o Curitiba também, aqui entre nós, já está dando adeus às armas, né? Já está jogando a toalha, porque já não tem mais participação nenhuma, então já está dispensando os jogadores, né? Pode ser que ponha um time reserva, um time de meio sub-20 em campo, para não... Já está dispensando quem ganha muito, sabe? Essas coisas de time que caiu para a segunda divisão. Estávamos conversando hoje, inclusive, antes de continuar falando do Palmeiras, né? Você falou do Curitiba rebaixado. Na Série B, na próxima temporada, a gente pode ter 5 campeões brasileiros na Série B. Exatamente. Guarani, Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Curitiba e o Vasco. E o se Vasco, cair. é verdade. Ô, Celso, nessa ordem cronológica, aí eu dou razão ao treinador do Palmeiras, né? Ele vai colocar um time muito reserva contra o Curitiba, né? Por menos até porque na sexta-feira a gente tem um clássico com o São Paulo, né? E aí ele vai entrar com força máxima, sem dúvida nenhuma. Clássico, ele já sabe que a rivalidade é eterna, então entra o time titular e também, consequentemente, aí na próxima semana, contra o Grêmio lá em Porto Alegre, força máxima também. E o São Paulo precisando ganhar do Palmeiras, né? Tem isso também. Se quiser continuar alimentando esperança de título, tem que vencer do Palmeiras. O jogo vai ser no Morumbi. Isso, vai prevalecer a rivalidade do clássico. Né? Eu acho que o São Paulo não vai, se pretende vencer, lógico, não terá muita facilidade, até porque o Palmeiras tem muito mais time que o São Paulo, né? Agora, é claro que o time perde o seu favoritismo na praticidade. Agora, pensando no Grêmio, em final de Copa do Brasil, o Abel está trabalhando direitinho, né? O time já está desgastado, viajou, Mundial de Clubes da FIFA, aquela ressaca danada. Não, esses jogos tirando o clássico, né, que é diferente, esses jogos do Campeonato Brasileiro, ô Celso, o Abel com certeza vai priorizar o banguzinho, como a gente diz na gíria, né? O banguzinho, time reserva. Agora, os 2 jogos da Copa do Brasil, as 2 finais da Recopa, ele vai ter que colocar o time titular mesmo. Agora, tem um defeito aí que está acontecendo, que eu faço questão de ressaltar aqui. Tem muito palmeirense tentando dar mais valor à Libertadores da América do que ao Mundial. Só por causa do vexame que o Palmeiras esteve lá. Agora vamos botar o pé no chão e a cabeça no lugar, né? O Mundial é muito mais importante que a Libertadores. Então é verdade que você ganha a Libertadores e vai para o Mundial. Esse é um grande prêmio que todo mundo quer ter para poder ser campeão do mundo. E a torcida do Palmeiras está fazendo o contrário. Está desvalorizando o Mundial. O Mundial não vale nada. O Mundial, o Corinthians ganhou o Mundial de Verão. O Internacional também ganhou, não sei contra quem. Gol esquisito de um cara chamado Gabiru. Quer dizer, que ninguém mais viu, ninguém mais sabe onde está. Né? O Corinthians foi lá e ganhou também com o Guerreiro de cabeça, depois não fez mais nada. Enfim, o campeonato palmeirense, bota o negócio na cabeça de vocês. O campeonato mundial é o campeonato. É o campeonato que todo mundo quer. Todo mundo quer o campeonato mundial. Todo mundo quer. Agora, Libertadores é um campeonatozinho que classifica o melhor do sul-americano para jogar um mundial. É simples. Então não é. A Libertadores não é maior que o mundial. Não é maior que o mundial. De jeito nenhum. A torcida do Palmeiras tem que estar feliz porque a temporada do Palmeiras é positiva, né? Sim. Isso é outra coisa. O Campeonato Paulista e o Libertadores. E pode ganhar mais 2. Joga com os melhores times da Sul-América, né, e do Brasil. Então acho que o Palmeiras tem condições ainda de vencer mais 2 títulos. É isso aí. Até porque tem time para isso. Agora, lógico que na prática é uma outra coisa, né? Não, mas isso é diferente. Isso eu também acho. Agora, não vai dizer para mim que a Libertadores é maior que o Mundial. Não é. Quando a pessoa está dolorida, ela pode acreditar no que ela quiser para sair dessa fossa danada. Faz parte. É o que acontece com os loucos, né? Eles separam o mundo à parte e vivem naquele mundo à parte. Mas daí ia dizer que Libertadores e aí são tratados pelos psiquiatras, psicólogos. Bom, você que está me vendo aí, já está se preparando para São Silvestre? Já iniciou essa preparação? É bom você andar rápido aí que as inscrições estão abertas. A prova acontece no dia 11 de julho e para essa 96ª edição da corrida, você pode se inscrever para a prova, que será presencial, e também para o treinão virtual. Quer saber mais detalhes sobre esse treinão virtual? Faz o seguinte, entre lá no site
o sãosilvestre.com.br. O Silvestre, que eu saiba, não tem site, então é sãosilvestre.com.br para você saber de tudo que você precisa fazer, né, para participar do treinão e da prova, certo? O Miller disse que vai correr. Eu não sei se vai ser no virtual ou vai ser no... Vai mesmo, Miller? No presencial. Vou correr da corrida. Não dá para encarar ainda? Olha, não. Um percurso desse, 15 quilômetros? 20 anos correndo atrás da bola. E antes da gente chamar os recados pelo WhatsApp, queria mandar 2 abraços para 2 palmeirenses, já que você falou tanto do palmeirense, que eu tenho certeza que discorda. O senhor Oséias, que é telespectador do Gazeta Esportiva, palmeirense, e o João César, que é lá de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Ó, minha terra, hein? Opa! Você é de lá, Miller? Eu sou de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Bataguaçu é a primeira cidade depois da divisa do estado de São Paulo com o estado de Mato Grosso do Sul. Dizem que é uma bela cidade. Sim, Bataguaçu. Belíssima. Bela cidade, de povo muito legal. Passando o Presidente Pitácio, já é Bataguaçu. Tá vendo? Então, um forte abraço para Mato Grosso do Sul, especialmente para Bataguaçu e o senhor João César. Agora vamos aos recados pelo WhatsApp. Roda aí. Miller, ídolo, Celso Cardoso e Chico Lang. O Crespo não deveria nem ter vindo pro Brasil, não vai resolver nada. Pra mim ficava o Visoli mesmo e um abraço. Boa noite, é o Thiago de Guarulhos, valeu. Eu acho que ele errou. O Corinthians, ano passado, com o Thiago Nunes, também não quis se apresentar no final do Campeonato Brasileiro. Vai, Corinthians, oceano da saúde. Boa noite, Celso, Chico e Miller. A decisão é errada, tá fazendo o mesmo erro que Thiago Nunes. Não concordo. Jorge, São Paulo. E aproveitando aí que a gente está falando de WhatsApp, abraço, as nossas redes sociais, anota aí. Perdão. facebook.com/Gazeta Esportiva, no Twitter e no Instagram, @Gazeta Esportiva, e o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva lá e fique sabendo de tudo. Chamando novamente o José Paes para falar mais do São Paulo. Agora, com o técnico em solo paulistano, a diretoria já está mirando reforços para a equipe. Você prometeu, José Paes, anunciar um reforço. Então manda bala, o momento é agora. O que eu prometo, eu cumpro, viu, Celso? Mas antes eu queria falar da zona do Agrião aí, porque isso aqui foi uma confusão na redação hoje. Eu me senti um idoso. Porque eu sabia o que era a zona do Agrião, estou com 30. O Silvestre está rindo aqui, o Felipe Leite, nosso editor, tem quantos anos, Felipe? Tem 24. 24, não sabia o que era a zona do Agrião, eu já quase peguei o óculos do Silvestre aqui para fazer o nosso ao vivo. Mas enfim, vamos falar do São Paulo, que é o que interessa. Bruno Rodrigues, 23 anos, ex-Ponte Preta, assinou o contrato de empréstimo 1 ano com o São Paulo, ele que foi um grande destaque da Ponte Preta nessa temporada 2020 que está acabando em 2021, marcou 11 gols, deu 12 assistências, primeiro reforço aí da era Crespo no São Paulo. Crespo que hoje foi lá no Morumbi, deu uma volta no estádio junto com o Kaká, já está se ambientando aí no tricolor paulista. Vamos ver o que o Crespo, treinador de 45 anos, tem para oferecer para o São Paulo. Em relação a reforços ainda, viu, Celso? Olha só, Canu, zagueiro lá do Botafogo, o São Paulo fez uma oferta para contar com o jogador de 23 anos. São Paulo ofereceu 3.200.000 reais por 60% dos direitos do Canu. Aí o Botafogo disse, não, isso aí eu não quero não. Eu quero 6 milhões por 50%, mais alguns jogadores. A gente sabe que o Botafogo foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, vai passar por uma reformulação e está querendo usar alguns jogadores como moeda de troca e o Canu é um deles. São Paulo achou que os valores passaram um pouquinho do limite e a negociação esfriou, mas claro, pode ser retomada. Futebol a gente sabe que é tudo muito rápido, né, Celso? Volto contigo, amanhã mais informações do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva e da Zona do Agrião também. Volto contigo aí, Celso. Zona do Agrião, espelho da área. Espelho da área. Agora vamos mesmo ao que interessa, os reforços. O Bruno definido e o Canu interessa. Olha, Celso, o da Ponte Preta é bom jogador. Eu vi ele jogar várias vezes na Série B. Bom jogador. Acho que marcou inclusive um dos gols que eliminaram o Santos nas semifinais do Paulista. De cabeça, na Vila Belmiro. Ele é rápido, ele finaliza bem e ele é inteligente. Então não é um jogador, não é um atacante de beirada, mas não fica parado na beirada. Então as pessoas têm que entender isso, torcedor. Um atacante de beirada, ele não precisa ficar só na beirada para receber a bola. Entendeu? Ele é de movimentação, né? Então isso é importante, não aceita a marcação. Então ele se torna invisível para o adversário. Gostei da contratação. O Canu, Chico,
é um bom zagueiro, mas é muito pouco. Acho que o São Paulo precisa de mais 2 zagueiros ainda, até porque, sem dúvida nenhuma, com o novo presidente, tem de pouco dinheiro em caixa. Mas aquilo que você falou, né, o Flávio, na mesa, fazia tal do troca-troca, entendeu? Acho que o São Paulo tem muitos jogadores no elenco, até que estão fora do elenco, porque ele banca a folha de pagamento, e tem que fazer isso. Acho que o São Paulo precisa de uns 7 reforços, no mínimo, para poder pensar em disputar título. Gozado, né, Celso? O Miller, o São Paulo sempre vendeu bem. Né? Sempre. Se vangloriou disso. Sempre se vangloriou disso. Agora, você contratou muito mal, mas né? contratou sempre muito mal. E esse Bruno Rodrigues, na verdade, é uma promessa. Você não pode dizer que ele vai dar a sorte que deu o Breno, né? O Breno Lopes do Palmeiras, né? Que saiu da segunda divisão e fez o gol do título da Libertadores. Caxias, da Juventude? Ele saiu do Caxias da Juventude, segunda divisão, foi lá e fez o gol do título da Libertadores do Palmeiras. E fez gol na rodada agora de novo. Sim. Não é toda hora que isso acontece, né? Pelo contrário, foi uma exceção na regra, né? E vamos ver o que esse Bruno Rodrigues tem a apresentar. Tomara que ele se ambientalize, né? Mas eu acho que o Crespo vai pedir jogadores estrangeiros, viu? Mas isso é comum. Normalmente os treinadores argentinos fazem o Gareca no Palmeiras. No Palmeiras. O Balsa também, quando esteve no São Paulo, também pediu. Acho que o Faria veio na gestão dele, se não me falha a memória. Olha, a melhor... São Paulo tem bala para trazer esses argentinos. A melhor contratação estrangeira nesse ano foi do Atlético Mineiro. Aquele jogador Inácio Gonzalez do River. Joga muita bola. Eu queria ele no São Paulo, mas o São Paulo não tem dinheiro e o Ricardo Guimarães, o dono da BMG, tem, então contratou ele. Então acho que a melhor contratação estrangeira é o Inácio Gonzalez pelo Atlético Mineiro. Agora, claro, como eu disse, o São Paulo precisa contratar. O Crespo vai pedir algum jogador argentino. Talvez o São Paulo deve... do Defensa e Justiça não deve ser uma coisa assim tão cara, talvez seja viável. O São Paulo precisa de mais uns 2, além do Bruno Rodrigues, mais uns 2 jogadores de beirada, mais 2 zagueiros e precisa de 2 meias. O São Paulo não tem meia. São Paulo não tem meia. Igor Gomes e Gabriel Sara e não, eles são os volantes adiantados. Quebraram um galho até agora, mas não são jogadores que vão resolver a situação, deixar o atacante na cara do gol 10 vezes. Quer dizer, então acho que o São Paulo precisa sair dessa limitação para poder pensar em coisas grandes. Falando nisso em jogador de beirada, tem o Rojas, que na verdade está machucado há muito tempo. Foi a Porto Alegre. Começou bem no São Paulo, depois se machucou. Você acha que não dá para apostar nele também? Você acha também, até porque o São Paulo renovou o contrato dele, né? É um jogador que não sabe e não gosta de fazer gol. Né? Assim como o Everton, que foi pro Grêmio. Então, mas pelo lado... pelo lado, o São Paulo não tem opção. Tem ele, agora o Rodrigues que chega. Eu acho que precisa de mais um ainda pelo lado esquerdo, porque o Rodrigues... O Rodrigues começa na esquerda, jogava na esquerda pela ponte. Mas acho que precisa de mais um jogador. A propósito, a gente tem... Eu estou aqui me lembrando que o Flamengo tem Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio campo. Né? Pois é. Só isso, né? Só isso. E o Diego. E o Diego, é verdade. Esqueci do velho Diego. Outra coisa, já foram publicadas as fotos do Hernan Crespo trabalhando no São Paulo. A gente vai mostrar para você aí, tá aí o Hernan Crespo. Aliás, você chegou a jogar com ele, Miller? Não, né? Não, ele é uma geração pós-mim. Eu joguei muito contra, e sou amigo até hoje, do Balbo, né? Que foi uma geração, junto comigo, anos 80. Né? Até achava o Balbo mais técnico que o Crespo, né? O Crespo é mais goleador. E a gente viu na foto ali o Kaká também, que o Kaká também já faz essa ambientação, já fala um pouco mais do clube. Para quem está chegando agora, você até apresenta um jogador como o Kaká. Isso é bom. Explicando o que é o clube, explicando como funciona, isso também ajuda, né? Para um treinador, jogador estrangeiro, o Kaká como né, recepção, assim, é muito legal, com certeza. Passa uma segurança, né? Só para lembrar que o Kaká foi escolhido como jogador melhor do mundo, né? Pelo menos uma vez. Aliás, o último brasileiro eleito melhor do mundo. Né? Vamos voltar para o Parque São Jorge com o Jonas Campos para ele atualizar as notícias do Corinthians. O Chico está preocupadíssimo com o jogo de amanhã lá em Santos. Nossa, nem me fala. Jogo que pode definir o futuro de ambas as equipes. Os dois com chances, né, Jonas? É isso, Celso. Calma, Chicão, calma. O Corinthians já está indo para Santos hoje, vai dormir na Baixada para amanhã já acordar na cidade desse jogo decisivo. A bola rola às 7 da noite na Vila Belmiro.
os dois de olho nessa vaguinha na próxima edição da Copa Libertadores da América. Então, vamos entrar no clima desse jogo, falar da situação dessas duas equipes. Santos e Corinthians, que não só pela pandemia viveram uma temporada bastante tumultuada no quesito extracampo, mas dentro das quatro linhas a coisa fluiu muito mais para a equipe da Baixada Santista. Se liga só nessa reportagem. Dois clubes com dificuldades administrativas e financeiras, mas que ainda sonham com uma vaga na próxima edição da Libertadores. Enquanto o Timão viveu uma temporada complicada, com direito à luta contra o rebaixamento em determinado momento do campeonato, o Peixe foi além, jogou bonito, quebrou todos os prognósticos e bateu na trave numa finalíssima de Liberta. Agora ambos com o mesmo número de jogos e separados por apenas um pontinho na tabela de classificação do Brasileiro, lutam para entrar no chamado G8, uma disputa que conta com outros concorrentes. O Timão, que evoluiu ao longo da competição, vem de derrota no Maraca diante do embalado Flamengo. O Peixe de vitória na Vila contra o Coritiba, com direito a outro golaço de Marinho. Então é importante que neste clássico a gente tenha uma estrutura bem montada, organizada, para que a gente possa enfrentar o Santos em igualdade de condições. Eles têm Soteldo, Marinho, mas o Corinthians também tem jogadores que são capazes de ir lá e decidir a partida. É um jogo importantíssimo, é um jogo decisivo que nos leva mais próximo do nosso objetivo, que é um jogo em nossa casa, então nós temos que medir tudo isso, né? Que venha o Clássico Alvinegro, o terceiro desta temporada maluca que começou em 2020. Até aqui foram 2 encontros entre Corinthians e Santos, ambos em Itaquera, com uma vitória corintiana no Campeonato Paulista e um empate no primeiro turno do Brasileiro. A Vila Belmiro será o palco da vez, de um jogo que pode definir o presente e o futuro das duas equipes. É isso, gente. E para deixar o Chico Lang ainda mais nervoso, o Mancini não terá o Fagner, né? A gente citou aí na matéria, né? O ataque do Santos muito rápido ali pelas beiradas. O Mancini, sem o Fagner, já indicou na entrevista coletiva após a derrota do Corinthians para o Flamengo lá no Maracanã, que o Michel Macedo vai entrar na vaga. O Fagner, que vinha aí jogando há 25 jogos consecutivos, os 90 minutos. Michel Macedo tendo uma oportunidade. Quem também deve ser relacionado, né? Dupla, aliás, relacionada, zagueiro Gemerson e o Casares, já recuperados aí das suas respectivas lesões, vem treinando com o grupo desde a semana passada, devem ser relacionados, resta saber se como titulares ou não, tendência até de que iniciem no banco de reservas. O Mancini, que também terá os retornos do Gabriel e do Matheus Vital, que cumpriram suspensão contra o Flamengo. O Gabriel deve retornar na vaga do Xavier no meio-campo, né, fazendo a função ali de primeiro volante. Matheus Vital, opção no banco de reservas. Aliás, até uma notícia envolvendo o garoto Matheus Vital, de 23 anos. Futebol norte-americano está de olho nele, hein? Sondando aí o garoto, que ainda tem contrato com o Corinthians. Dificilmente sai agora, mas tem uma sondagem já. Mas enfim, amanhã é decisão, hein, Celso? Vila Belmiro, 7 da noite, esse jogo aí fundamental para as pretensões de Santos e Corinthians na temporada e na próxima temporada. Presente e futuro em jogo, Celso. Sem dúvida, Jonas, para Santos e Corinthians uma grande decisão. Obrigado, uma boa noite para você. O Fagner, a ausência do Fagner, eu imagino que vocês também pensam da mesma maneira. Ela é muito sentida porque o Michel Macedo, com todo respeito, não está à altura do Fagner. Em compensação, Casares e Gemerson voltando, uma boa para o Corinthians, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Michel Macedo vai marcar só o Soteldo, né? Essa é a missão ingrata dele, né? Então, se eu sou o Wagner Mancini, eu mando ele não passar do meu campo. Eu ataco só pelo Fábio Santos. Paciência, é uma aposta.
Não tem como, porque se você deixar livre o Soteldo... Mas aí você manda o Fábio Santos, tem o Marinho do outro lado. Mas o Marinho... Se você ficar, o bicho pega, se você correr, o bicho come. Mas pelo menos o Soteldo você segura. Que o Marinho você faz um esquema de marcação dupla, alguém dá o primeiro combate, o Fábio Santos dá o segundo, né? Porque vai ser pauleira, não é fácil não. Eu estava vendo aqui, estava até perguntando para a nossa voz da consciência aqui, o Vinícius, né, que é o nosso diretor do programa, e ele falou que a última vez que o Santos perdeu na Vila foi 4-3 para o Goiás. Quer dizer, é difícil o Santos perder na Vila. Você conta nos dedos as derrotas do Santos. É muito difícil. E as vitórias do Corinthians também, na Vila Belmiro. São raras as vitórias. Então, o que vai acontecer? Amanhã o time do Corinthians vai ter que se superar. Não é melhor que o Santos. O time do Santos é melhor que o do Corinthians. Nós fizemos quem é melhor aí no Mesa Redonda e deu o Santos. Deu o Santos, se não me engano, 7-5. Né? Então, é a pura verdade. É um time melhor. Agora, o Corinthians vai ter que mostrar garra, vai ter que mostrar luta, vai ter que mostrar raça, né? E vai ter que mostrar aquilo que a torcida do Corinthians gosta de ver. Perdendo o jogo. Se perder jogando bem, não tem problema nenhum. Mandando 3 bolas na trave, o goleiro sendo o melhor do jogo, tudo certo. Agora, se perder jogando mal, covardemente, se acovardar diante do Santos, levar uma chacoalhada de 3-0, aí a Fiel tem razão de pegar no pé, porque não é possível, né? Amanhã é o dia D do Corinthians. Miller, você jogou nos dois. Sim. Tá mais para quem? Acho que o Santos é favorito, né? O Santos tem mais time. O grande problema, o Chico estava falando aqui dos laterais do Corinthians, o grande problema dos laterais hoje, o Celso, é que quando eles apoiam, eles não têm mais a cobertura dos volantes. Os volantes não abrem mais, o zagueiro não faz mais cobertura do seu companheiro, eles jogam tudo em linha. E um guardando a posição do outro, assim, um guardando a sua posição, pensando só em si. E normalmente quem mais ajuda o lateral é o cara que está aberto pelo lado, jogando pelo meio. Né? Exatamente. Então acho que o Corinthians terá essa dificuldade porque tem os 2 melhores jogadores do Brasil atualmente, né? Os 2 atacantes, o Soteldo e o Marinho. E o Marinho é o melhor da América. Isso, estão numa grande fase, né, no Campeonato Brasileiro. Acho que se o Santos impor o seu ritmo mesmo, como fez, né, no jogo passado na Vila, ganha do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Vamos para mais vídeos do WhatsApp. Rodolfo. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. O Crespo está certo sim em não comandar o São Paulo na reta final do Brasileirão. Ele tem que começar no Campeonato Paulista. Um abraço. Thiago Quirino e Vila Albertina, Zona Norte. Pessoal do Gazeta Esportiva, Celso, Miller, Chico Lang. Bom, eu acho que ele acertou em não começar, né, os jogos agora e começar do zero realmente no Campeonato Paulista. E vamos torcer, avante tricolor, vamos que vamos. Valeu, pessoal, aqui é o Elivelton de São José dos Campos. Um grande abraço também para São José dos Campos. Último contato com o Silvestre para falar mais do Palmeiras e de uma posição que pode causar dores de cabeça para o Abel Ferreira no futuro próximo. Conta pra gente, Silva. Aliás, o Abel Ferreira quer ter essa dor de cabeça, porque o Palmeiras já está se planejando para a próxima temporada, né, que está na boca do gol, se apresentando. O Palmeiras tem, na minha visão, o segundo melhor elenco do futebol brasileiro, perde só para o Flamengo. O Abel gostaria de ter 2 jogadores de mesmo nível, bonzinho o Abel também, né, para cada posição. E ele tem uma carência no elenco, e isso é fato. É o comando do ataque. Só tem um 9 de ofício, centroavantão mesmo, que é o Luiz Adriano. O Palmeiras está monitorando o mercado da América do Sul, América do Norte, Estados Unidos, lá a Liga Norte-Americana e tal. Andou sondando o Hulk, mas pelo jeito um grande nome já consagrado não faz parte dos planos, porque o Palmeiras quer investir num cara que possa render frutos também financeiros mais na frente, né? Então, é esse o assunto da reportagem que você acompanha agora, o Palmeiras em busca de um cara para competir pela vaga com o Luiz Adriano. Todo time bom começa por um grande goleiro, né? O exigente Abel Ferreira pensa um pouquinho diferente. Precisa mais de um goleiro e ainda de um camisa 9 marvado. Um também não, alguns. Tá querendo muito esse Portuga, hein? Eu olho para os avançados como olho para os guarda-redes, é uma posição muito específica, e nós temos que ter 3 avançados como temos 3 guarda-redes.
É nessa a minha opinião. Guarda-redes, guarda-metas, traduzindo goleiro. No gol, o Verdão tá bem servido. O Everton, Jailson, Vinícius, Silvestre. Mas lá na frente, no pivô, na referência, como se diz hoje em dia, só tem mesmo um. Nós, de facto, na equipa, temos o Luís Adriano, que tem feito um campeonato que não é fácil, porque, na minha opinião, é o único centroavante, volto a referir, é o único centroavante que nós temos de raiz. Pera aí. E o Diego Costa? Tá dando sopa no mercado? Saiu do Atlético de Madrid? Rolou uma paquerinha com ele? Centroavante de Copa do Mundo, de futebol europeu. Top, top, top. O que eu vos posso garantir é que não há negociação nenhuma com esse jogador. Negociação nenhuma. Entendi, Abelito. Calma, filho. Não fica bravo, não. Palmeiras deve trazer um 9 menos caro e mais jovem do que o Diego Costa, que já é um trintão. O argentino Tati Castellanos, 22 aninhos, iniciou carreira profissional no Chile, atualmente joga na Liga dos Estados Unidos pelo New York City, 7 gols e 2 assistências em 29 partidas. No Tio Sam, estaria apalavrado com porco. Outro que pode pintar no palestra é Borré, atacante de 25 anos, revelado pelo Deportivo Cali, com passagem discreta pela Espanha, deu muito certo nos Milionários. Anda arrebentando no River Plate, artilheiro e titular da seleção colombiana. Fala aí, palmeirense, será que seu time fisgará algum goleador por aí? De facto, nós precisamos de aumentar a competitividade nessa posição. Já reparei que o Palmeiras acaba por ser uma promoção de muitas vezes dos próprios agentes dos jogadores meter o Palmeiras no nome, porque isto é como o engodo. A gente mete engodo no mar e há sempre um peixe que pode vir e que pega. Ou seja, o Abel escreveu bem a história, né? O empresário vai lá, diz que o clube está interessado, tal, e aí tem quem acredita e valoriza o jogador. Olha, Celso, Chico, o Flamengo e o Palmeiras são dois clubes que têm dinheiro em caixa. Isso é bem verdade, né? Ah, sim. Se vier, né, o Diego Costa para o Palmeiras ou para qualquer time no Brasil, será uma grande contratação. Até porque ele é um artilheiro, né, de Europa, dos times da Europa onde ele passou. Então, acho que só o Palmeiras e o Flamengo têm bala para poder contratar o Diego Costa, não é isso, Chico? Eu também acho. Agora, o português está certíssimo em pedir o centroavante. É claro. Está certíssimo. O Palmeiras, desde a saída do Daverson, não tem esse homem de área, não tem essa referência. Tem o Luiz Adriano, né? Tem o Luiz Adriano, mas que na verdade... Mas é que essa temporada ele machucou bastante, né? Ele se machucou e além de tudo, ele é o segundo atacante, né? Ele não é um homem de área mesmo, aquele homem que segura, o Evair, né? Que seria o ideal, um cara tipo Evair, com quem você jogou, né? Para fazer o paredão, né? Agora, se ele pegar o Corrêa do River, grande jogador, hein? Grande jogador. Joga demais. Acho que ainda tá super jovem e sabe fazer gol, né? Eles têm um cheiro do gol. Mas aí o investimento... né? Não vai ser bolinho, não. Tirado... Será? Eu não sei, esses argentinos estão tão... o Inácio também é jovem, tão jovem quanto o Corrêa. O Inácio joga demais, muito. E o Atlético Mineiro contratou ele. Pois é, a proposta... A pedido do São Paulo. Que talvez não fique. Que talvez não Tem fique. mais essa. Deve receber a proposta do Olympique de Marseille. Ainda não disse se fica, se não fica. O Atlético Mineiro contratando e o futuro do São Paulo é incerto. Eu acho que ele fica. Espera. E me diga uma coisa, quanto foram os jogos hoje? Vamos lá, rapidinho. Liga dos Campeões da Europa. Parece que o Barcelona se acostumou a apanhar de goleada, né? Tomou 4-1 no PSG sem Neymar no Camp Nou. Ave Maria. E o Mbappé marcou 2 vezes. 3 vezes, olha só, hein? E o Leipzig perdeu do Liverpool em casa por 2-0. Barcelona, o Leipzig que tem ligação com o Red Bull. Isso. Resultado da enquete. E a maioria respondeu que a decisão de Hernan Crespo foi certa. 75% dos votos de só assumir o time no início da próxima temporada. Acabou, pessoal. Amanhã estaremos de volta com a Gazeta Esportiva na apresentação da Michele Janela. Tchau, Chico. Tchau, Miller. Tchau. Fique agora com o Jornal da Gazeta e encerramos o programa com uma homenagem super especial ao Dia do Repórter.
Até amanhã. 3, 2, 1. Dá uma enquadrada aí, dá um pouquinho pra uma afastadinha só. Talvez tirar o Moisés para colocar o Lucas Lima. Se aprova. Ô, calma, tira a mão aí, rapaz. Respeita. O que é isso? Dá licença aí, meu. Você me dá licença. Juninho Voador, Sampa, 1721 Vila, Cleberson Land, 9 minutos. O que você leu? Deu acesso no Marcelo. Por que, Juninho? O que você gostou? Não, é que o apelido da galera na internet. Quantas vocês querem? 20! O microfone.